Bom, gente, eu quero agradecer a todas, todos e todes pela presença hoje aqui no primeiro seminário de Escrita, Imaginação e Feminismos, em que a gente vai tentar estabelecer reflexões transversais a partir da participação das professoras Miritei, Isabelle e Júlia, né? E a gente começa a nossa sessão, espero a primeira de muitas e de muitos anos, com a companhia aqui das organizadoras do evento, a Natália Terra e a Rosália Piroli. É, bom, eu vou começar apresentando, sem mais delongas, né, a professora Meritxell Hernando Marçal, para a gente passar então a fala dela. Vai ter lista de presença, somente assim a gente vai emitir os certificados. E, bom, eu acho que essas são as principais formalidades, assim, né, sobre a certificação. Bom, professora, realmente é uma grande alegria tê-la aqui conosco. É uma imensa alegria mesmo, porque eu realmente acho que são oportunidades que a gente tem de conversa e que permitem que a gente expanda o nosso horizonte, né, na pesquisa e na nossa relação também com as literaturas em diferentes campos, né, seja na filosofia, na educação, até mesmo na química, por que não, né, Natália? Então, eu agradeço muito pela sua presença, a professora Meritxell Hernando Marçal. Ela é professora no Departamento de Língua e Literatura Estrangeira da Universidade Federal de Santa Catarina e atua nos programas de pós-graduação em Literatura e Estudos da Tradução. A sua pesquisa está voltada para as relações entre feminismos, literatura, tradução e poder, com atenção para os discursos não canônicos, que pela língua, pensamento ou lugar de fala, obrigam a uma transformação da concepção do literário. Tem estudado com afinco a obra do escritor Gamaliel Shurata, desculpe se eu estiver falando errado, e os discursos contra-hegemônicos andinos. Também atua como tradutora do catalão e traduziu para o português obras de Maria Mercê Marçal, Marta Oriols e Eva Baltazar. A professora, não sei se o título se mantém, professora, mas a princípio a gente tinha pedido um título provisório para sua fala, e o título era Com o Fogo Novo de uma Outra Língua, traduzir a partir de uma perspectiva feminista. Bom, então é isso, eu estou muito, muito feliz mesmo com essa oportunidade de conversa e agradeço demais pela sua presença em nome do LEC, do PPGE, da Universidade Federal de Sergipe. E é isso aí, vamos começar então. Obrigada, professora. Muito obrigada, Cassiana. Eu gostaria, primeiro de tudo, de agradecer o convite, né, para participar desse primeiro seminário sobre escrita, imaginação e feminismos. Como a Cassiana falou, eu sou professora de tradução, né, no programa de pós-graduação em estudos da tradução da UFSC. E é disso que eu vou falar um pouco, né? Eu vou preparar uma fala, eu vou ler essa fala para não me perder, e eu vou falar precisamente da tradução desde uma perspectiva feminista. E para isso eu vou fazer quatro movimentos. Em primeiro momento, vou comentar a importância dos estudos feministas da tradução, né? Qual seria o legado e o trabalho desses estudos feministas da tradução. Depois vou comentar brevemente como que a tradução constitui um fundamento epistemológico para o feminismo. E depois vou comentar um pouco sobre tradução e ativismo político. E, finalmente, vou falar sobre a minha própria trajetória de tradução, traduzindo Maria Mercê Marçal, que foi uma das principais poetas e feministas da literatura catalã do século XX, o século passado. Tá? Então, eu vou começar a ler qualquer coisa, assim, se falhar a conexão ou tivermos algum problema, vocês me falam. O que os feminismos trazem para a tradução? Segundo alguns autores, como Anthony Pym, nada. Né? Tem um livro bastante conhecido na minha área, Explorando Teorias da Tradução, né? Editado pela Perspectiva.
em 2017, onde ele comenta, no prefácio, alguns leitores poderão se surpreender porque não encontrarão aqui nenhum tratamento a respeito da pesquisa empírica sobre adaptação multimídia ou as maneiras como a tradução tem sido tratada a partir da perspectiva dos estudos de gênero, por exemplo. Todos esses estudos são também parte dos estudos da tradução. Eles adotam muitos dos conceitos e dos métodos de suas disciplinas vizinhas, mas não desempenham um papel importante no desenvolvimento das teorias da tradução enquanto tais. Isso é o que o Pym fala. Essa invisibilização do Pym deixa transparecer um incômodo com teorias que demonstram claramente a imbricação entre linguagem e relações de poder, como bem assinalou a Roswitha Blum. A interseção entre estudos de gênero e estudos da tradução foi vital para questionar o paradigma da tradução como mera transmissão de significados equivalentes. Desse ponto de vista, da teoria da equivalência, a tradução é uma tarefa técnica que procura a identidade das mensagens em códigos distintos e seu agente não deve se deixar ver. Ainda, esse paradigma é assumido como lugar comum pelo público, né, pelo público geral, e pelas empresas de localização no nosso contexto globalizado. A tradução gerada pela inteligência artificial poderia ser o ápice desse paradigma da tradução. Mas se pensamos que esse paradigma da tradução, o paradigma da equivalência, se desenvolve logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a tradução adquire uma importância estratégica, entendemos que a transparência, isso é, a aparente neutralidade, é claramente política. É precisamente isso o que declaram os estudos feministas da tradução. A tradução feminista se identifica como uma tradução situada, com um objetivo político declarado. Ela trabalha com paratextos, como prefácios ou notas de rodapé, que declaram o projeto de tradução, o lugar de fala de quem traduz, os objetivos de uma tradução que não se entende como identidade. Tradução, para os feminismos, como já tinha declarado a escola descritivista da tradução, é manipulação. Ou, como falaria André Lefebvre, reescrita. Trata-se, portanto, de uma tradução ética que deixa à mostra seus objetivos e processos. Não há transparência. Em um artigo pioneiro de 1990, André Lefebvre e Susan Baschnet declaram essas questões. Eles falam: a tradução é, naturalmente, uma reescrita de um texto original. Todas as reescritas, qualquer que seja sua intenção, refletem a ideologia e a poética da língua e, como tal, manipulam a literatura para funcionar em uma determinada sociedade de uma determinada maneira. A reescrita é manipulação, realizada a serviço do poder. E, em seu aspecto positivo, pode ajudar na evolução de uma literatura e de uma sociedade. As reescritas podem introduzir novos conceitos, novos gêneros, novos dispositivos, e a história da tradução é também a história da inovação literária, do poder de moldar uma cultura sobre a outra. Mas a reescrita também pode reprimir a inovação, distorcer e conter. E em uma era de manipulação cada vez maior de todos os tipos, o estudo dos processos manipulativos da literatura, como exemplificado pela tradução, podem nos ajudar a ter uma maior consciência do mundo em que vivemos. Né? Esta fala do André Lefebvre e a Susan Baschnet, de 1990, então, foi uma fala profética, né? Porque se a gente está em uma era de manipulação, é precisamente a nossa.
Então, essa definição é central porque toca o elemento ideológico de toda tradução. Não são políticas apenas as traduções feministas situadas, mas todas, sobretudo aquelas que assumem a transparência como estratégia. Isso foi afirmado claramente pela Olga Castro, que fala: os feminismos questionaram a possibilidade de realizar uma tradução fiel e objetiva, demonstrando que a neutralidade ideológica na tradução é uma ficção do patriarcado e que a intervenção nos textos está presente sempre, irremediavelmente, na hora de traduzir. Do ponto de vista de gênero, a tradutora pode ser consciente de sua intervenção e consistir ou em subverter a ideologia patriarcal ou em aderir à ideologia feminista. Mas, ao contrário, também é possível que o tradutor ou a tradutora negue a sua intervenção, realizando, nesse caso, uma intervenção inconsciente, que implica necessariamente aderir à ideologia patriarcal dominante, a que precisamente, por ser dominante, se vê como normal, natural, inquestionada, incontestável, né? Então, essas afirmações que coloca a Olga Castro é o que realmente incomoda, né? E não é raro que Pin deixe os feminismos de lado, né? Outro elemento que a tradução feminista questiona não é só a transparência, mas, sobretudo, a identidade. Tradução é, eminentemente, para as feministas, transformação. Bárbara Godard cria para isso o neologismo da transformance, de maneira que a tradução constitui uma performance da transformação. Tradução, portanto, não é identidade de significados, pois até uma mesma língua, com o passar do tempo, muda, como no conto de Borges e Hermenard, autor del Quijote. Tradução é mudança, movimento, criação de novas leituras e até intervenção, como acontece nas mais arriscadas estratégias feministas elencadas por Luiz von Flotow, como o sequestro. Mas é precisamente essa transformação a que assegura a sobrevivência de um texto, como colocou Walter Benjamin no ensaio da tarefa do tradutor. Outra questão que os feminismos trazem para a tradução é pôr de relevo o elemento criativo de quem traduz, a sua agência. A tradutora não é invisível nem subordinada à autoria de um texto, o chamado original. Ela se coloca como um agente criativo de enorme potência, muitas vezes trabalhando junto a quem escreve. Isso, no Brasil, já tinha sido colocado por Haroldo de Campos, naquele famoso ensaio Tradução como Criação e como Crítica. Mas o que os feminismos incorporam a esse pensamento é, precisamente, a partir dessa posição criadora, a crítica ao cânone. Isso é, a uma genealogia da cultura que invisibiliza sistematicamente as mulheres. Maria Mercê Marçal comentava em um ensaio dela que não existe uma genealogia feminina na cultura, como não existe nas famílias. Ela comenta: o patriarcado negou a força criadora do princípio feminino e a genealogia da cultura, tal como, por outro lado, a das famílias, é uma genealogia masculina, dentro da qual algumas mulheres estiveram cooptadas, adoptadas, legitimadas, mas sempre de uma em uma, sem aparente relação entre umas e outras, e sempre no nome do pai. Não há genealogia feminina na cultura, como não há genealogia feminina nas famílias. Dito de outra maneira, se entendemos a história como aquele relato que se transmitiu de tal forma
a dar sentido ao passado e que nos permite nos identificar como seres pertences a uma coletividade e a uma cultura, teremos de convir que, na versão canônica, tanto o protagonista quanto o ponto de vista narrativo corresponde exclusivamente ao sexo masculino, apesar de, frequentemente, o narrador se disfarçar por trás da onisciência e da pretensa objetividade que permite a gratificante perspectiva de Deus. Essa é a afirmação da Marçal, que denuncia um campo cultural organizado de acordo a papéis de gênero que subalterniza as mulheres. Laurie Chamberlain, em um famoso artigo, está nesse livro aqui, Tradução e a Prática da Diferença, num artigo, o artigo da Chamberlain se chama Gênero e a Metafórica da Tradução. Identifica como as metáforas da tradução, né, a famosa fidelidade, a traição, a originalidade, as belas infideles, né, vinculam os campos semânticos da família e da cultura, reproduzindo papéis de gênero. As famosas dicotomias entre criação e reprodução, original e cópia, atividade e passividade, né? E imaginando a língua ou a obra como mulheres a ser seduzidas ou estupradas. Ela fala nesse ensaio: o que se apresenta como um problema estético é representado em termos de sexo, família e Estado. E o que está permanentemente em questão é o poder, né? E por isso, né, partindo dessas considerações da Chamberlain, a tradução feminista é sempre política, busca modificar a genealogia patriarcal da cultura e destacar as autoras que muitas vezes foram esquecidas pela via da tradução. Também procura destacar a tarefa das tradutoras, que foi uma das formas mediante as quais as mulheres puderam acessar ao campo cultural. Mas, em um nível mais profundo, a tradução feminista busca intervir na própria linguagem androcêntrica e desarticular as invisibilidades que impõe. E não deixa de interferir em obras que impõem visões limitantes de seres humanos e não humanos. E isso porque esse tipo de tradução se caracteriza pela consciência no papel político da linguagem. Isso nos leva para o segundo ponto que queria comentar, que é como a tradução constitui um dos fundamentos epistemológicos do feminismo. Eu gosto muito de um artigo de Donna Haraway, como uma espécie de mantra para mim, coloco sempre em todas as aulas, que chama Saberes Localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Nele, Haraway descreve o objeto do feminismo como sendo a diferença. Ela diz: divisão e não o ser é a imagem privilegiada das epistemologias feministas do conhecimento científico. Divisão, nesse contexto, deve ser vista como multiplicidades heterogêneas, simultaneamente necessárias e não passíveis de serem exprimidas em tendas isomórficas ou listas cumulativas. Esta geometria é pertinente no interior dos sujeitos e entre eles. A topografia da subjetividade é multidimensional, bem como, portanto, a visão. O eu cognoscente é parcial em todas suas formas, nunca acabado, completo, dado ou original. É sempre construído e alinhavado de maneira imperfeita e, portanto, capaz de juntar-se a outro, de ver junto, sem pretender ser o outro. Então, se nos movemos entre diferenças, que são diferenças de linguagem, de percepção, de forma de vida, de classe, de raça,
de experiência, de saberes, é necessária essa aproximação da tradução para nos conectar, né? E por isso, a Haraway diz também nesse artigo, um pouco mais adiante, o feminismo ama outra ciência, a ciência e a política da interpretação, da tradução, do gaguejar e do parcialmente compreendido. O feminismo tem a ver com as ciências dos sujeitos múltiplos, com pelo menos visão múltipla, de visão dupla, desculpa. O feminismo tem a ver com uma visão crítica, consequente com um posicionamento crítico num espaço social não homogêneo e marcado pelo gênero. A tradução é sempre interpretativa, crítica e parcial. Até aí a Haraway. Então, a partir da tradução, nos permite questionar a geopolítica das relações econômicas, traçando outros percursos, nos alimentando estrategicamente dos textos que nos interessam, remando a contracorrente de um sistema neoliberal que impõe o lucro como condição para a circulação de textos. Mas, para que isso funcione, é preciso escutar. Gosto muito também de um texto sobre tradução da Gayatri Spivak, que chama Tradução como Cultura, onde ela traça um paralelo entre tradução e a constituição do sujeito na responsabilidade, sua constituição ética. Nesse ensaio, ela assinala como em Bangla, que é uma das línguas indianas, traduzir, eu vou citar ela, traduzir é anubada, ou seja, um falar em seguida. Translatio enquanto imitatio. É se relacionar-se com o outro como fonte da própria elocução, é o ético como ser relacional, como um ser para. Mas para isso, comento, penso eu, é preciso aprender a língua da outra. E mais que a língua, a sua forma de comunicar, de expressar-se. E aí a Spivak coloca: às vezes, leio e ouço que o subalterno pode falar em suas línguas nativas. Gostaria de poder ter essa autoconfiança tão firme e inabalável que tem o intelectual e o crítico literário e o historiador, que, aliás, afirma isso em inglês. Nenhuma fala é fala enquanto não é ouvida. Esse ato de ouvir para responder que se pode chamar de imperativo para traduzir. A tradução fundadora entre as pessoas é um ouvir atentamente, com afeto e paciência, a partir da normalidade do outro, o suficiente para perceber que o outro, silenciosamente, já fez esse esforço, né? Mas pensando na tradução, na escuta, né? E pensando na conexão com outros seres que não humanos, eu me pergunto como realizar essa conexão, né? Será o logos o nosso limite, né? Estamos preparados para ir além do logos, né? E daí eu gostaria de trazer um comentário que faz a Helena Silvestre nesse livro, Nota sobre a Fome, em que ela fala da sua relação com as plantas que tem em casa, né? E ela diz: esse arranjo de vida, profundamente subalternizado pela abstração universalizante e solapado pela movimentação do capital, aquilo que muitos chamam de natureza, esse arranjo que nos provoca, mas não nos determina, porque é um sistema que interage nos pontos de contato sem discurso, sem proposição, não propõe englobar, nem se preocupa de ser englobado, porque não propõe, é além de discurso. Mas
também não se dissolve fluidamente. Ao contrário, martela como dissonância amplificada no que alguns chamam de catástrofe natural, que na verdade são os espasmos indomáveis de um sistema silenciado até por quem se vê silenciado. Então, acho que um dos desafios que temos é propor, pensar nessa tradução além do logos, né? Mas, entendendo, então, os feminismos e a tradução como a performance das diferenças, o espaço em que essas diferenças encontram acolhimento e escuta, gostaria de comentar agora algumas iniciativas de tradução que, para mim, implicam uma efetiva transformação social. As tradutoras têm um poder saber que as possibilita intervir em um determinado meio cultural. Elas podem atuar como prescritoras em um sistema, intervindo ele por meio de documentos valiosos que empoderam pessoas. Então, assim, eu gostaria de destacar esse livro, que é Caliban e a Bruxa. Certeza, muitas pessoas conhecem esse livro, foi uma transformação, né? Mas esse livro foi traduzido por um coletivo de São Paulo, que chama Coletivo Sicorax, e que depois foi publicado pela editora Elefante. A partir dessa tradução, que teve pelo menos 12 reimpressões e uma nova edição no ano passado, muitas pessoas acessaram a interpretação de Federici, né, que é crucial para entender como o capitalismo subordinou e subordina o corpo das mulheres. Esse coletivo está formado por Aline Sodré, Cecília Rosas, Juliana Bittencourt, Leila Giovanna Isidoro, Lia Urbini e Gislene de Oliveira Macedo, né? E elas mesmas se definem assim. Elas dizem: o coletivo Sicorax é um sabá de mulheres que conjuram traduções. O nome remete à figura da bruxa Sicorax da peça A Tempestade, de Shakespeare. Se na peça ela é confinada a um segundo plano, aqui situa-se no centro da cena, enquanto encarnação de um mundo de sujeitos femininos que o capitalismo destruiu. A herege, a curandeira, a esposa desobediente, a mulher que se encoraja a viver só, a mulher oveá que envenenava a comida do amo e inspirava os escravos a rebelarem-se. Reivindicando essa figura, situamos nosso processo tradutório como uma ferramenta de militância política, o que envolve pensar maneiras de circulação das obras que questionem a lógica capitalista de propriedade intelectual. A disponibilização gratuita dos livros que traduzimos é condição fundamental de nossas ações. Esperamos que, assim, os textos alcem voos pelo Brasil e afora, ampliando o acesso a teorias e práticas que fortalecem nossas lutas cotidianas. Então, é importante destacar que, se a gente vai no site do coletivo, podemos descarregar o livro, né? Sem essa transação econômica que envolve os produtos intelectuais. E também que, como o coletivo demonstra, a tradução é feita coletivamente e também desafiando a propriedade sobre a versão do texto, né? E também elas colaboram muito estreitamente com a autora, com a Silvia Federici, e também com a editora da Silvia, tanto nos Estados Unidos como na Espanha, eles formam uma rede, né? Eu acho que isso é muito importante para o ativismo da tradução, a rede. Vou falar mais adiante. Outro coletivo de tradução que eu gostaria de destacar é o Laboratório de Tradução da UNILA, a Universidade de Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, que traduz de forma coletiva e horizontal, privilegiando textos que destaquem vozes marginalizadas. Então, entre seus projetos, eu quero salientar a tradução de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, para o espanhol, que foi republicado em Buenos Aires pela editora Mandacaru. Eu também gostaria de destacar o trabalho dessa editora, a editora Mandacaru, de Buenos Aires,
que foi sustentada, e é sustentada pela Luzia Tenina, que tem um projeto feminista militante de traduzir autoras brasileiras para o espanhol. Então, até além de Carolina Maria de Jesus, foi traduzido pela Amanda Caru, a Jamila Ribeiro, Leila Gonçalves, Luísa Romão, Tatiana Nascimento, Amara Moira, entre outros. E outro livro traduzido pelo laboratório da UNILA é Antígona Gonçalves, de Sara Uribe. É uma peça de uma autora mexicana que eles traduziram para o português. Uma peça que fala sobre os desaparecidos no México, a procura pelos desaparecidos, e que foi adaptada à realidade brasileira com colaboração da autora. Né? E, finalmente, outro tradutor que eu gostaria de trazer aqui é de RGV, que é minha parceira de tradução do catalão para o português, mas que também desenvolve um grande ativismo tradutório. Precisamente o projeto que está tocando agora é a tradução de Corpus Trans, Nos Trans, recursos pensados por e para comunidades transgêneras. Né? Esse livro vai ser, ainda está em processo de tradução, um guia prático político dirigido para e por comunidades transgêneras, traduzido do inglês para português com as atualizações de informações legais e de saúde da realidade brasileira, né? Esse projeto vai ser editado pela Voya, mas precisa de apoio financeiro, né? Porque o guia vai ser distribuído gratuitamente. Então, vale a pena procurar pelo projeto Corpus Trans, Nós Trans, para poder ajudar nessa empreitada. Todos esses projetos demonstram que a tradução tem um efeito político e pode mudar a sociedade, o pensamento e a vida das pessoas. A tradução implica uma intervenção no sistema cultural de uma sociedade, podendo visibilizar experiências, formas de pensamento, linguagens discordantes. As traduções encontram novas interlocuções na sociedade de acolhida e interagem de forma singular com processos sociais que a recebem. Portanto, a iniciativa de traduzir, o projeto e horizonte de tradução, o horizonte de tradução é como é concebida a tradução e como se trabalha com a linguagem a partir dessa concepção, né? Então, eu dizia, essa iniciativa, esse projeto, esse horizonte são essenciais para que as mudanças aconteçam, né? Então, finalmente, eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória de tradutora feminista. Ela começou com um encontro com V. Tínhamos uma amiga em comum, Maria Enguate, e ela nos colocou em relação. Ele, B, queria traduzir Maria Mercè Marçal, que tinha descoberto um artigo de uma teórica feminista catalã, chamada Pilar Godayol, e eu propus traduzir em parceria, porque para mim a obra de Marçal era também fundamental. Marçal concentra na sua obra a reivindicação feminista, catalanista e de classe, né? Tem uma célebre divisa onde afirma, eu agora vou ler em catalão, mas depois eu vou traduzir, tá? Sem assustar. Ela fala, a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona, da classe baixa e nasceu oprimida, e al terbo l'atzur de ser tres voltes rebel. Que na tradução de V fica assim, ao acaso agradeço por três dons, ter nascido mulher, de classe baixa e nação oprimida, e o turbo azul de ser três vezes rebelde. Né? Então, a nossa andança com a tradução de Marçal se deu por causa de um encontro. Eu acho que isso é básico para qualquer militância em tradução, a parceria. Encontrar as articulações que façam possível conhecer textos, compartilhá-los, chegar a editá-los. O sistema literário patriarcal coloca figuras de escritores e tradutores como seres solidários, né? Mas acho que é o contrário.
tradução, é diferença, é confronto, é articulação, é diálogo. Nesse diálogo de 2 anos, nós traduzimos o último livro da autora, De Gelo, que é este aqui, que eu vou falar agora um pouco dele. De Gelo, a imagem do de gelo evoca a fluidez, o movimento, o renascimento. E tem que ver com a morte do pai, real e simbólica, e com uma nova confiança no amor. Marçal, que morreu prematuramente em 1998 por causa de um câncer, né? Chegou a organizar sua obra poética completa sob o título de Língua Abolida. Língua Abolida. Pois, para ela, se a linguagem literária excluía as experiências das mulheres e de aqueles que não se encaixavam na heteronormatividade, era preciso forjar uma outra língua que surgisse pelas fendas da veia, que lhes permitisse falar. Toda a obra dela é uma luta por recuperar essas palavras, criar novos significados e sentidos, quebrar o gelo de uma linguagem que aprisiona o corpo e a experiência. E o primeiro poema do livro é representativo disso. Eu vou ler aqui. De novo em catalão primeiro e depois em português. La serp surt de la seva trazena muda, tremulosa i erecta. Un llamp de pedra fòssil, de sobte massa viu, líquid esglai, d'esglai. Na tradução, a serpente sai da sua 13ª muda, estremecida e erecta. Um raio de pedra fóssil, de súbito vivo demais. Líquido espanto, de gelo. Dentro dessa elaboração de imagens, o amor mesmo é uma espécie de tradução. Outro poema diz: dolor de ser tan diferent de tu. Dolor d'una semblança sense termes. Dolor de ser e não ser tu. Desig. Em tradução, é dor de ser tão distinta de você. Dor de uma semelhança tão sem termos. Dor de ser e não ser você. Desejo. E é, finalmente, o corpo quem toma a palavra além da língua, além do logos. E ela disse no outro poema: se perd l'amor fins al seu nom, on tota cosa recomença, sabré redir-te amb la pell i amb el foc nou d'una altra llengua. Se perde o amor até seu nome, onde toda coisa recomeça, saberei te falar dele com a pele e com o fogo novo de uma outra língua. É precisamente esse fogo novo de uma língua a outra o que tentamos dar à obra de Maria Mercê Marçal, né? O lugar de acolhida dessa obra no Brasil, em 2019, era muito distinto do seu contexto de publicação. Na Catalunha se publicou o livro em 1989, 30 anos antes, em uma sociedade que se recuperava de uma ditadura de 40 anos, onde o catalão tinha sido proibido e as mulheres tolhidas de seus direitos fundamentais. Não tinham direito ao trabalho, não tinham divórcio, não tinham direito ao voto. Enfim. Essa diferença era muito grande, mas o que foi extraordinário é que ela entrou, essa obra, essa poesia, entrou em um diálogo vivo com outras obras que foram publicadas no Brasil no mesmo momento. Então, em 2019, no Brasil, começou a publicar a obra completa de Audre Lorde,
né? De 2019 é Irmã Outsider, ensaios e conferências, e logo após viriam outras obras. Se começou também a tradução de Bell Hooks, Erguer a Voz, esse é 2019 também, né? Esse livro, e de outras que viriam depois. Desse ano também é As Guerrilheiras, de Monique Wittig, né? E o ano antes tinha se publicado um pequeno volume de poemas de também a poeta Adrienne Rich. Então, dessa maneira, Marçal fez parte de uma potência feminista que rearticulava a linguagem literária no Brasil, né, junto às escritoras brasileiras, e a poblava de imagens e recursos insurgentes. Né? E é relevante pontuar que, nesse momento, a nossa tradução foi militante, é fruto apenas do esforço e da ilusão, a gente não recebeu nada por essa tradução, mas depois o próprio mercado literário brasileiro nos procurou para seguir nessa empreitada, né? E vieram os romances de Marta Urriols, a gente está falando por aí também, mas eu já É, estou é. terminando, gente. Não, 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 tranquilo. É alguém que está com o microfone ligado, professora. Peço desculpas. Estou Tranquilo. tentando aqui, já desligaram o microfone. Desculpa, professora. Tranquilo. Então, eu falava que a gente fez essa tradução de Desglass, né, de uma forma militante para trazer a Marçal ao Brasil, mas que depois o próprio mercado nos procurou para seguir nessa empreitada, né, com romances, né, de autoras feministas também. Então, vieram os romances de Marta Urriols, de Eva Baltasar e de Montserrat Roig, que são autoras feministas que colocam temas pulsantes como a maternidade lésbica, o luto, o suicídio ou o aborto, e que vão entrar em diálogo com obras e leitoras brasileiras. Né? A tradução militante é, pois, uma arte do contrabando, né? Com a que Marçal terminava esse livro. E eu vou terminar essa fala. É o último poema do livro. Ele diz: Aquest amor, difícil repte de les fronteres que el gas pacificava, contraband de llum. Esse amor, difícil desafio das fronteiras que o gelo petrificava, contrabando de luz. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Nossa, incrível demais. A gente não tem, eu tenho certeza que a Natália, a Rosália também não tem palavras para te agradecer. E assim, toda essa discussão caiu como uma luva para todas nós, eu tenho certeza absoluta. Ai, que bom. É um material que, inclusive, a gente vai buscar, vai estudar, vai pesquisar sobre ele, porque eu acho que diz respeito também, né? Eu acho que toda vez que a gente tem contato com um texto, por mais que o nosso objetivo não seja necessariamente o de traduzi-lo, né? A tradução, ela sempre está mediando esse contato com o texto, né? Qualquer Uhum. processo, eu acho, interpretativo, ele já é um processo, em certa medida, tradutório, né? De conexão e, ao mesmo tempo, desconexão de mundos, né? Fazendo com que a gente fique, ao mesmo tempo, nesse lugar um pouco, nesse não lugar, né? Nesse plano de deslocamento constante, que diz respeito, eu acho que a essa dor de ser tão distinta e, ao mesmo tempo, tão semelhante, assim, né? Então, Uhum. nossa, eu agradeço muito, foi muito profunda a fala e muito generosa com o nosso primeiro seminário. Sem palavras mesmo. Gente, a gente tem agora a possibilidade de conversar com a professora. É, eu peço para que vocês fiquem à vontade também para propor questões, para propor reflexões. Eu gostaria, talvez, para começar, fazer uma pergunta que eu acho que
ela é uma pergunta um tanto quanto, talvez de um cunho intersubjetivo, mas entender, né, em certa medida, como você conseguiria mapear, talvez, a partir de todo o teu processo de tradução, é, os efeitos que esse vínculo de conexão e desconexão, porque são vínculos com outros mundos, tiveram em você, né? Na sua própria constituição, como intelectual, acadêmica, como professora, né? De que modo eles ressoaram em você, né? Porque tem enfim, é uma comunicação disjuntiva que a gente estabelece, mas que envolve uma reciprocidade, né? A gente traduz os autores, mas talvez eles também, elas também, as autoras, de alguma forma traduzam algo em nós, né? Então, é um pouco nesse sentido. Não sei se faz sentido a minha questão, mas Uhum. entendendo um pouco o impacto desse movimento, né? E em que momento também a professora se deu conta de que estava justamente exercendo a tradução a partir dessa postura crítica, militante, porque eu acho que esse também é um processo que a gente demora para se dar conta dele, né? O que estamos fazendo aqui, né? E de tomar isso como uma posição, que a partir de então agora vai, de alguma forma, orientar a nossa relação com os textos, né? Com as palavras e com as coisas, para pensar a partir dessa, enfim, não só do Foucault, mas enfim, de outros autores também, né? Hum. Então, essas seriam algumas primeiras para a gente iniciar uma conversa. São perguntas difíceis, né? Bom, o que eu posso falar? Evidentemente, eu acho que você comentou, né? Toda a abordagem de um texto, uma tradução, a gente está o tempo todo traduzindo. Mas no meu caso, o caso de outras pessoas, como eu, que somos gente que cresce em sociedades bilíngues, a gente está traduzindo o tempo inteiro, né? Porque na Catalunha a gente fala catalão, mas a gente tem um espanhol também aí. A relação entre as duas línguas é muito conflitiva, muito. Até agora, eu li aqui a quarta razão de desrespeito em Barcelona é falar catalão, né? Tem a questão racial, a questão LGBT, a questão da saúde, e a quarta é se você fala catalão, você é, é desrespeitado, né? Então, a gente tem uma relação entre línguas de uma forma conflitiva, né? Então, eu acho que se já surgimos essa sociedade e a gente vai para outra sociedade, temos uma relação com as línguas que entramos em contato de uma forma diferente, né? Sempre procurando aprender, no sentido de que, como falava a Mação, né, a nação oprimida, né? A gente se entende muitas vezes como, apesar que Catalunha está na Europa, é primeiro mundo, e as condições materiais de vida são de primeiro mundo, não vou questionar isso, mas a gente, desde um ponto de vista linguístico e cultural, se entende muitas vezes como uma nação oprimida. Então, quando vamos para outros países, conhecer outras diferenças, a gente entra muito empaticamente com essas questões de poder, de língua e poder, né? Então, para minha experiência com tradução, que ainda trabalho, você lê um pouco a biografia, eu sou especialista não, né? Sigo aprendendo sempre, mas eu tenho trabalhado muito com textos andinos, textos que, sobretudo, translíngues, textos que incorporam línguas como o Quechua e o Aymara, né? Onde o Quechua e o Aymara estariam trazendo uma outra racionalidade que não a racionalidade
ocidental. Então, são textos resistentes. Portanto, a tradução é básica para entender essa perspectiva, e a tradução sempre, como estamos falando de línguas com uma lógica não ocidental, eu a entendo sempre como uma aproximação parcial. Eu nunca tenho a certeza de um significado. Eu acho que isso é esse agenciamento ético que a Espiga falava, né? Isso sempre me fez colocar em alerta, né? Que para traduzir, que para se aproximar uma outra cultura, o primeiro passo é a de saber que a gente não tem a razão, saber que é no diálogo que podemos entender, é, enfim, que tem um conhecimento do outro lado muito valioso, né? E a gente tenta se aproximar, né? Por isso eu digo, eu continuo aprendendo, porque são literaturas, né, a peruana, boliviana, muito complexas, precisamente por essas relações que envolvem linguagem, poder, racionalidades diferentes, uma racionalidade oprimida, né? Questões coloniais não resolvidas, porque ainda não são resolvidas, né? Questões coloniais, e aí, que eu acho bem complicado resolver sem um questionamento de todo um sistema econômico, né? Então, enfim, então essa seria um pouco o meu caminho com essa postura crítica da tradução, né? Eu comecei estudando esses textos e aqui depois, nesse encontro com o B, surgiu essa ideia, vamos traduzir do catalão para o português, né? Então, aí se juntou também essas questões, né? A minha militância como catalã, né? E a minha vontade de dar a troca, né? Eu tenho aprendido aqui muito no Brasil, né? Enfim, então, o que eu podia dar, né? Então, de certa maneira, a tradução também foi para mim uma forma de dar parte de mim para essa cultura que me recebeu, né? Não sei se respondi. Legal, professora. Não, agradeço muito. Inclusive, eu peço perdão que quando eu fui te apresentar, eu esqueci de mencionar que as traduções do catalão para o português são feitas com BRGB, né? Eu esqueci de Uhum, fazer essa uhum. menção, peço desculpas. E com certeza respondeu, professora. E é interessante também. Eu gostaria de pensar com a professora também um outro ponto que você trouxe como interrogação. Gente, eu vou fazer questões, se ninguém fizer, eu vou monopolizar aqui. Acho que É, estão apareceu algumas coisas aqui No peraí. no chat tem chat. uma. Ah, sim. A gente tem uma questão, então, antes de eu colocar outras, que é a Ana Beatriz. Quem quiser também pode abrir a câmera, tá? Fique à vontade para fazer esse movimento e perguntar diretamente à professora. A Ana Beatriz pergunta o que te fez vir para o Brasil, professora. Eu estudei, antes de vir para o Brasil, eu fui para o México, né? Porque eu estudava literatura latino-americana. Então, eu fui fazer o mestrado no México. E para pensar a América Latina, eu pensei, puxa, falta uma chave, né? Falta o português, de novo a questão da pluralidade das línguas, né? E por isso eu vim para o Brasil para ter essa, essa base, né, na minha formação para entender a América Latina, né? E daí, no doutorado, eu propus um projeto que era precisamente sobre a figura do indígena nos anos 20, né? Trabalhava com literatura dos anos 20 e acabei comparando o Gamaliel Turata, né? Que é um autor que começa a escrever nos anos 20, mas depois vai até os anos 60, o Gamaliel Turata e Oswald de Andrade, né? Então, a questão é, da pluralidade linguística já estava aqui quando eu vim no Brasil, né? Pensar como a literatura brasileira se
pensa em relação a isso, né? Realmente, nos anos 20, especificamente no caso do Oswald, não tinha um elemento linguístico é, dessa relação, né? Ao contrário do que acontece com Churata, que desde o começo ele chama para a escrita nas suas revistas e nos seus projetos em quechua, em aimara, em espanhol, em português, né? Eles também incorporam poemas do Mário de Andrade, né? Então, eu vim para o Brasil por essa questão, para pensar a América Latina como um todo e, portanto, incorporar a peça do português. Obrigada, professora. Gente, Natália, Rosália, vocês teriam também questões para propor? Tem, ó, tem uma da Ionara. É, eu acho que de repente, eu vou dar aqui prioridade para a Luna, depois eu faço a minha, então. A Ionara pergunta ali quais autores e obras a senhora recomenda para quem pretende se aprofundar na tradução com essa perspectiva feminista. E aqui é legal porque a Ionara acabou de defender o mestrado dela na área de tradução, assim, Hum, então, estudou Vitor Hugo. Eu acho que vai ser uma lista, assim, algumas indicações bem formativas para ela. hum. Deixa É, eu... de fato, eu um pouco mapeei na fala as minhas autoras de referência, né? Eu gosto muito dos artigos da Spivak, por exemplo, porque eles são muito complicados, né? Você tem que ler 50 vezes para entender alguma coisa só, né? Porque a Spivak, ela trabalha com uma língua bem complexa, e tanto esse texto de tradução como cultura, como tem outro texto, Políticas da Tradução, acho, agora se me foi. A Spivak é uma autora que eu sigo bastante. Hum, tem, atualmente, tem esse trabalho que eu citei já, da Olga Castro, né, que também é essa parte das teorias feministas da tradução. As teorias da feminista da tradução da época dos anos 80, do Canadá, vale a pena revisitar, né? Porque, por exemplo, tem essa autora que eu acho que é uma das melhores dessa geração, que é a Bárbara Godard, acho que vale a pena. E aqui no Brasil tem muita coisa, né? A gente pensa, quais autores? E pensa nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem muita coisa. Por exemplo, eu admiro muito a professora Denise Carrascosa, da Universidade Federal da Bahia, né? Nos textos dela traduzindo, ela tem uns livros, né? E ensaios traduzindo, e um projeto chama Traduzindo o Atlântico Negro. Eu acho que essa referência é bem importante. E, finalmente, tem alguns livros atuais, eu teria que vou procurar a referência por aqui, né? Mas a questão também é, é o, vocês, para pensar teorias feministas da tradução, vejam o que está sendo feito atualmente nos pelos colegas, né? As reflexões mais recentes, porque a gente sempre está se atualizando, né? É uma discussão. Como quando eu coloquei em 2019, Maria Mercê Marçal entra em contato com um sistema de literatura traduzida extraordinário desde um ponto de vista feminista, né? Todos esses livros que eu citei eram de 2019, imagina. Então, eu acho que nos últimos 10 anos tem se produzido muita coisa a partir da tradução, né? E estão sendo elaboradas essas reflexões, né? DRGVT também tem uma tese de doutorado defendida na PGS, que pode ser uma boa referência. Obrigada, Não sei professora. se eu respondi muito. Respondeu, eu também anotei tudo. Eu também quero
iniciar nesse movimento. É, bom, Rosália, você quer propor a sua questão? Aham, quero. Bom, pensando que aqui a gente tem bastante alunos e alunas, eu sou uma pessoa que eu sempre vou muito para a parte prática, né? Então, eu queria te perguntar como que é esse trabalho em rede, esse trabalho em coletivo. Então, praticamente, como que isso se deu, o tipo de mediação, o tipo de diálogo que precisa acontecer ali para que essa tradução exista de fato, né? O trabalho com Bea foi muito tranquilo. A gente, não sei, conectamos muito. Então, claro, para fazer uma tradução em parceria, você tem que ter essa abertura do diálogo e da diferença, né? Porque tem essa componente criativo, né? E às vezes a versão ou a opinião da outra pessoa vai questionar aquilo, né? Que você realizou. Eu acho que tem que estar aberto a isso, né? Tem que estar aberto a esse diálogo, a ver as alternativas, né? Tem essa questão que falava Harold, né? Não, uma visão dupla, uma perspectiva dupla, né? A gente, eu acho que esse paradigma é, literário que nos foi legado, né? Com aquele mito do autor, onde a obra é intocável, faz muito mal, tanto para a leitura como para a tradução, tanto para a interpretação de textos. Nenhuma obra é intocável, né? Então, eu acho que para acontecer uma tradução coletiva, tem que ter esse desprendimento, né? E essa escuta que falava Spivak, escutar essa outra versão, né? E, evidentemente, e aí, tentar se despir de qualquer tipo de hierarquia, né? Isso é complicado, né? Porque a gente está em um sistema onde tem orientador e orientanda, tem professora e aluna, tem, enfim, né? E, em realidade, eu acho que o importante na tradução é esse diálogo horizontal, onde eu vou ter é, muitas soluções que vão vir de lugar que não é nós, não? O Oswald de Andrade tinha uma frase que eu acho que é interessante nesse sentido. Ele fala: só me interessa o que não é meu. É, não, a criação como um produto da identidade, né? Acho que a tradução não é isso, porque a tradução é diferente, né? Tem esse contato entre línguas, né? E deixa eu aproveitar, porque você comentou que a primeira tradução foi um projeto pessoal, né, ali. Uhum. E depois entrou o mercado editorial, e daí como que passou, assim, porque daí começa a entrar outras questões também, né? Esse diálogo continuou sendo horizontal. Sim, eu acho que sim, né? O que acontece com a minha relação com Bea é que a gente tem competências diferentes, né? Uhum. Então, a minha competência com a língua catalã e ela que é poeta e que é criador e para mim excepcional, tem uma enorme competência com o português. Então, a relação também se dá mediada por essas diferenças, né? A gente ri muito nas nossas conversas de tradução. E como entrou o mercado? Claro, o mercado entra com a questão dos prazos, né? De outro tipo de obras, né? A gente traduzia isso no nosso tempo, eram poemas curtinhos, não sei se vocês viram, são poemas às vezes de 4 versos. Um romance é outra questão, né? Ainda que os romances, por exemplo, os da Eva Baltasar, são muito poéticos e muito concentrados, né? É,
a gente percebe a ingerência do mercado, sobretudo no final, né? Porque tem uma normativização final. A gente, aquilo que eu falava do horizonte da tradução, né? A gente traduz desde um horizonte político, então, e desde um respeito para essa diferença, uma vontade, às vezes, de catalanizar o português, né? Gerando umas soluções que podem parecer estranhas, né? Então, a dificuldade, às vezes, vem de tentar convencer a revisora, o editor, de que aquela solução é pertinente, né? Faz sentido, tem um sentido, né? Porque a tendência da revisão é colocar sempre numa linguagem que não seja estranhada pelo quem vai ler, né? Pelo aquela pessoa que vai comprar, né? Então, às vezes, o mercado incide nessa relação entre uma língua padrão, uma língua de consumo, e uma língua mais resistente, né? E a gente tem tido muita sorte, por exemplo, trabalha com a Dublinense, que ela está aberta aos nossos questionamentos, né? Eu tenho estudantes que trabalham com tradução que tiveram experiências muito desagradáveis da parte de quem edita por modificar soluções sem consultar, né? No nosso caso, não. Tem essa revisão, a gente está em contato, se fazem modificações, são avisadas, então a gente luta um pouco por manter essas nossas soluções, mas evidentemente também, né, também faz parte escutar o outro lado e ver até que ponto podemos ceder quando não for realmente uma questão decisiva, política, né? Oi, posso seguir, gente, perguntando? Uhum. Então, professora, eu queria seguir um pouco com essa dimensão da escuta, que é algo que tem me interessado, assim, ultimamente, pensar sobre isso, né? Então, não é propriamente uma pergunta específica, mas, assim, fiquei pensando nesse desafio que você trouxe de pensar a tradução além do Logos, essa ideia de forjar uma outra língua. Eu fiquei pensando, talvez, assim, para te ouvir um pouco mais sobre pistas de como que se forja, talvez, uma outra escuta, ou algumas, o que que se envolve, o que dimensões que estão implicadas nisso. Queria escutar um pouco mais. Realmente não tem a solução, né? A, o Churata, esse autor que eu estudo, ele é um autor que começa nos anos 20 e morre em 69, e ele está sendo estudado ultimamente por um grupo, a gente é um grupo de pessoas de várias universidades, ele é muito lido no Peru, por exemplo. E por que ele interessa? Precisamente nessa questão, ele trabalha com a noção de animal, ele entende o que é o humano seria um animal menor. O humano teria desenvolvido o logos como uma estratégia para suprir a própria divinidade, né? Então, desde essa perspectiva, o logos, que é o que fala a Helena Silvestre, portanto, a língua é um empecilho, né? O Tirata vai trabalhar nas obras dele contra o que ele chama el hombre letra, né? O homem letra, que é precisamente é, é, esse homem que pretende dominar tudo a partir da abstração. Então, ela estaria preconizando um conhecimento material, né? A materialidade, um conhecimento do corpo. Então, ele se alinha muito com os saberes andinos, né? Saberes das comunidades aimarás na Bolívia,
também tem comunidades quechuas no lugar onde ele era. Puno Puno é uma cidade que está do lado do Lago Titicaca, e o Lago Titicaca é a divisa entre a Bolívia e o Peru, é o sul do Peru, né? Então, ele tenta trazer na obra dele, por isso me interessou muito, a partir dessa chave linguística, a esse conhecimento desses povos em relação a isso, né? Claro, qual seria se a gente... Eu acho que a gente tem que suspeitar do Logos, né? Qual seria a alternativa ao Logos? É complicado, né? É, claro, esses povos, eles recorrem a formas de comunicação outras, e aí temos que valorizar o xamanismo, né? Tem formas de comunicação a partir das plantas, né? Que foi visto sempre como um perigo, né? Por exemplo, a ayahuasca, a folha de coca, né? No Peru, na Bolívia, a coca é uma planta ritual, medicinal, né? A mama coca é até uma divindade. Então, também ele vai trabalhar com o conhecimento dos sonhos, né? Isso já foi colocado pelos surrealistas, que também tentavam ir até a razão, né? Então, eu acho que no século XX se fizeram alguns ensaios sobre isso, mas depois foram descartados, claro que tinham os limites, né? Mas a pergunta continua assim: como traçar essa relações com a referência radical, e ela é radical porque a gente não pode usar o logos para traçar o diálogo. E aí é o que faz, por exemplo, você deve conhecer a Donna Haraway com o Manifesto das Espécies Companheiras. Eu acho que aí, nesse manifesto, tem a limitação da linguagem também, tem o valor de colocar a nossa relação com os animais dentro de um transcurso histórico, né? Os animais estão aí por quê? Por que essas raças? Por que esses bichos? Bom, tem toda uma subordinação histórica para os diferentes tipos de animais, né? E saber, conhecer, ser consciente disso é muito importante, né? Mas, claro, tem esse limite, né? O limite da linguagem ainda, né? Então, a dona Haraway depois, ela passou para... tem a questão da ciência, né? Você que é a química deve saber. É, a ciência tem uma outra linguagem para lidar com essa diferença. Então, eu acho que uma coisa também importante que a dona Haraway traz nesse livro e em outros é a questão do agenciamento ético, que tem que ver com a tradução também, né? Que é o que eu falava a Spiva. Ouvir atentamente, com abertura, com carinho, pensando que o conhecimento está do outro lado, não no meu. Então, tem uma planta, um animal, essa ética que dá a eles a posição, né? Mas, ao mesmo tempo, a Helena Silvestre coloca que esses seres podem não se comunicar ou não querer se comunicar com os nossos termos. Então, é uma grande interrogação, né? Mas eu acho que também para procurar, para buscar, para, sei lá, o que colocam essas autoras e o Churata também, o primeiro passo é nos reconhecer nas nossas limitações. Esse logos que parece nos permitir entender o mundo, e se ele fosse o contrário?
que nos impede o acesso. Muito obrigada. Bom, nesse sentido, reconhecer as nossas limitações é justamente, de alguma forma, romper com essa grande ilusão de que podemos conhecer tudo, né? Uhum, E é muito interessante essa perspectiva que a professora trouxe, que talvez esses outros mais que humanos, né, ou não humanos, ou inumanos, simplesmente também não querem se comunicar conosco, né? Talvez não queiram se comunicar, talvez não queiram se comunicar nos nossos termos. Então, eu acho que isso é algo que escapa muito da nossa perspectiva, que às vezes obriga uma comunicação com a diferença, tendo em vista que talvez ainda sejamos muito alimentados, alimentadas por uma vontade de poder, né? uhum, E exatamente. então, eu particularmente acho que foi a primeira vez que eu pensei nesse sentido, de talvez não queiram se comunicar, né? E aí a gente pode ainda fazer uma pergunta metacomunicativa, bom, e o que não querer se comunicar significa? O que isso comunica, né? O não querer se comunicar. É, então, são tentativas de tentar apreender ou manipular, enfim, mas de tentar significar É, muitas vezes, né? claro, o que não querer se comunicar significaria para mim é essa questão, né, que você colocou, que a comunicação humana é uma vontade de poder, é uma estratégia de poder, né? E aí, para deconstruir essa estratégia de poder, a questão complexa que se coloca é uma iniciativa individual pode romper isso? Eu acho que não. E aí, o problema que se coloca é como a gente pensa um mundo que está construído de um jeito totalmente colonial, intrusivo, exausto, que tira tudo o proveito das coisas, né? A gente faz parte desse mundo. Fica, Completamente, completamente. E esse tá? é. Só para terminar, Uhum. mas também não podemos cair numa não ação, num cinismo, né? Então, eu acho que é importante sim, tentar achar soluções, mas eu acho que são soluções coletivas, né? Com certeza, até porque talvez é na coletividade que a gente consegue ter também o exercício. É interessante que a professora traz, porque muitas vezes o exercício da ética ele é atribuído ao indivíduo, né? É, da mesma forma que normalmente a gente tem essa percepção de que a tradução ela é solitária, às vezes a gente acha que a ética também é solitária, né? Uhum, Que o engajamento com a ética é solitário. É, e não é, né? É justamente na interação com os outros que a gente vai conseguir, inclusive, encontrar um certo equilíbrio. Essa era uma questão também que eu queria fazer à professora, para pensar juntas, um certo equilíbrio no que diz respeito a esse próprio jogo de manipulação e de adulteração que faz parte do gesto interpretativo e da tradução. Porque não sei, né? Não é algo que pode se dar a qualquer custo, no sentido de que essa é uma questão, né? Será que a gente não corre o risco nesse movimento? Que às vezes é uma questão que até nos colocam, quando a gente assume essa postura, a postura da manipulação ou da adulteração, é uma questão que nos colocam bom, mas será que você não vai se impor, né, no texto do outro, né? E aí não é mais a escuta que está sendo exercida, mas é justamente a fala do si consigo mesmo, né? uhum. Então, não sei como que a professora percebe isso, se há um risco que de fato a gente corre
e é por isso que a gente tem que ter esse amparo na ética. É, então, como que você percebe isso, professora? Bom, como fala o Lefebvre, manipulação vai se dar de todo jeito. Tradução é manipulação. É, Se você pega uma palavra em catalão e leva para o português, a palavra já é diferente. Então, eu vou escolher de todas uma, né? É nessa escolha já tem uma manipular, usar as mãos, né? Então, desse um ponto de vista de, claro, que é crítico, né? Manipular seria é, é, modificar, mas é que sempre vai ter modificação na tradução, né? Então, essa é a primeira questão. Por isso, eu acho que os feminismos, ao contrário que o Anthony Pym fala, são essenciais porque eles colocam isso desde o começo, né? Não é que os feminismos manipulem, todo mundo manipula, só que vocês não falam. Então, os feminismos são mais éticos porque falam que estão manipulando quando o fazem, enquanto que um tradutor convencional vai dizer eu não manipulo nada, mas acaba colocando essa linguagem de um determinado forma que seja aceita pelo contexto ao qual é dirigido, que normalmente é um contexto patriarcal e, portanto, vai usar determinadas palavras, etc. Então, essa é a primeira questão. Depois, se a gente manipula, como não nos impor ao texto? A gente tem que. Eu acho que existe essa relação ética, é uma relação que se dá a cada frase, a cada palavra. Então, é um dar e um dar e recolher, né? Não é um ato só. Então, evidentemente, vai ter momentos em que uma escolha vai ser melhor que outra, né? Vai ter momentos que vai ser um machado. Eu me lembro de um poema aqui que não que agora não vou encontrar, mas que a gente usou uma, uma palavra para lembrar de conteúdos culturais brasileiros que não estavam no ponto de partida, né? Acho que falava da água, a gente usou uma palavra que remetia a Iemanjá, né? Que ecoava esse tipo de, de conteúdos e que não estavam no ponto de partida, mas enfim, isso vai ser lido no Brasil, então vai conectar com outro tipo de significado, né? Então, eu acho que a questão, para que essa manipulação não vire uma imposição do eu sobre o outro, tem que ter essa negociação contínua, esse ir e voltar, né? Essa conversa entre escolhas, né? É uma coisa que se dá ao longo do processo, não de uma vez só, né? E ao longo de muitas discussões ou muitas horas de trabalho, se for uma pessoa quem está fazendo. Então, por isso eu acho que aquela questão que eu falava, o importante é ter claro o projeto de tradução, né? Por que eu estou traduzindo? Quem sou eu como tradutora? Qual é a minha visão da tradução, o horizonte da tradução, né? O que eu acho que é tradução, né? Ter isso muito claro, que é uma espécie de como estabelecer essa relação com esse texto, né? Porque às vezes nos encontramos, sei lá, que começamos a traduzir e a gente não pensou antes, né? No projeto, ou o que entendo eu por tradução, eu posso fazer essas trocas de referencial simbólico, bom, desde o meu ponto de vista, sim, né? Para mim, tradução é um diálogo. Ou também, se eu encontrar, e a gente ia encontrando, um texto com palavras que no Brasil remeteriam, por exemplo, a contextos racistas, a gente troca, sem dúvida, né?
porque isso que aqui ecoa não ecoava no texto de partida, porque a autora não estava nesse contexto. Não a Marçal, na Marçal não acontece, mas acontece em outras autoras, né? Mas aqui isso seria insultante. Então a gente muda. E eu não tenho nenhum problema para é, pensar em mudar palavras, mudar expressões quando eu vejo que essa tem uma ressonância problemática, né? É isso aí, é legal, professora, muito legal. Acho que, bom, tudo que você traz sobre tradução, acho que, de alguma forma, toca muito em discussões, por exemplo, que a gente faz, às vezes, no campo da própria filosofia, né? Sobre que tipo de relação, de modo geral, enquanto filósofos, a gente vai ter com os textos, né? É, que tipo de, enfim, intelectuais queremos ser também, em certa Uhum. medida. Eu acho que tem essa questão aí é, forte, né, que ressoa na sua maneira de pensar a tradução. E agora pensando nesse conglomerado, né, entre ética, adulteração, uma adulteração, né, que é honesta, que afirma que a adulteração, essa é a grande virada de chave mesmo em relação a essa diferença entre nós e eles, poderíamos dizer assim, de modo geral. É, e eu gostaria de entender se a imaginação ela tem uma função interessante nesse processo de escuta e no âmbito das negociações que a gente estabelece com o texto, né? E tendo o texto como essa base material, também com aqueles e aquelas com os quais a gente vai, enfim, trabalhar coletivamente em nome de uma tradução, né? A imaginação ela tem um papel importante aí de deslocamento, né, do si em relação a si mesmo. Então, para pensar um pouquinho nesse lugar também É, do jogo de imagem, né? E da imaginação. não, eu acho que sim. Tradução é criação, né? Então, a imaginação é básica, é como um fundamento, né? É, primeiro tem a leitura, e no momento em que a leitura se desenvolve, a imaginação vai criando pontes com muitas outras realidades, né? Então, como tradução é criação, a imaginação está na base das várias escolhas que a gente faz, né? Como esse exemplo que eu falei. A relação da água no Brasil, evidentemente, vai remeter a saberes afrodiaspóricos. A gente faz essa relação enfim, tentamos incluir na tradução essa ressonância, porque achávamos que tinha sentido. Então, no momento de no momento em que você traduz, a imaginação vai te dar múltiplas escolhas, né? Vai saltar diferentes contextos. Então, dentro dessa riqueza, você vai nessa relação ética, né, entre o texto de partida e quem vai ler também, acho que isso é importante, né? Até o final do século XX, dos anos 80, um elemento que se deixava de lado era a recepção, né? E a partir dos anos 80, a recepção vira um elemento chave, né? E eu acho que não pode haver uma tradução sem pensar na recepção. Isso não quer dizer que todo texto tenha que estar mastigado para quem vai ler. Não, não é isso. Né? Não é domesticação. Mas é pensar em o que um texto vai evocar para a leitura situada. Né? De novo, eu acho que o importante aqui é a noção da Haraway de saber situado, onde você está. Eu não posso traduzir no Brasil sem saber o que vai ser imaginado no Brasil, né? Então, acho que a imaginação, a gente trabalha com várias imaginações, né? As nossas, se temos parceria de tradução, a de quem
se está colaborando nessa tradução. As imaginações têm essa questão de que tem que ver muito com a experiência, com até com sonho, com o inconsciente. Então, elas são é a diversidade máxima, mas também a gente tem que pensar nessas imaginações que vão nos ler, né? Então, o que vamos suscitar? Quais imagens? Isso acho que é muito importante. E é interessante isso que você colocou, a imaginação como deslocamento de si, né? Eu penso que nessa pergunta que a gente deixou sem resposta, né? Como nos relacionar além do logos, a imaginação faz parte, né? É uma parte importante, porque a imaginação está além do logo, ela pula o logo. Então, é por isso que a Haraway acaba trazendo muita literatura na parte, nos últimos livros, né? Fica com problema, acho que a tradução aqui no Brasil. Então, ela vai para Octavia Butler, vai para Ursula Le Guin, vai para é, a questão da imaginação como chave, né? E eu não, a imaginação como chave não para imaginar como fala uma planta ou fala um animal, né? Mas precisamente para, eu acho que a imaginação para pular as barreiras da lógica, do logos, do que não seria possível, né? Ah, esse deslocamento do si que você colocou. Uhum. Sim, sim. Não se trata de impor através da imaginação a fala ao outro, né? Mas justamente de deslocar-se de si numa tentativa de escuta. E também lidar com o fracasso, às vezes, da escuta, tendo em vista que Uhum. nem sempre o outro quer se comunicar, né? Eu acho que o legal da literatura da imaginação, né? Se a gente pensa em um relato, um conto, é que vão te dizer, isso é ficção. Exatamente aí está a sua potência. Ela não impõe uma verdade, porque é ficção. Não existe. Então, acho que o poder da literatura de não impor, de não de sugerir, de traçar mapas, está precisamente que a sua condição é uma condição paia. E essa é a potência, né? Essa é a potência, e eu acho que, bom, traz uma diferença também. O Nietzsche já falava, né, que a filosofia ela é tirania, né? Então tem uma certa tirania na filosofia, às vezes, de tentar impor de forma decisiva e decisória uma Uhum, determinada mecânica de verdade, né? Eu acho que não é à uhum, toa que filósofos e filósofas que estão interessados em ultrapassar as barreiras do logos ou do logocentrismo vão recorrer a uma comunicação com a literatura, uhum, porque nesse campo a gente tem a possibilidade de um exercício ético da liberdade para além da decisão em torno da verdade, né? Então, eu acho que isso é muito interessante para pensar também o porquê de algumas conexões e de algumas decisões filosóficas, assim, de algumas escolhas filosóficas de se aproximar da literatura, muitas vezes, né? Como a própria Donna Haraway, por exemplo. Gente, a gente tem mais uma questão da Ionara aqui. Rosália, você quer propor a questão da Ionara? Pode ser. Então, vamos lá. Leonara pergunta: como respeitar e reconhecer o momento histórico em que o texto original foi escrito e o vocabulário, cultura, etc., da época e da sua respectiva tradução, tal qual com seu respectivo contexto sociocultural e histórico, e, ao mesmo tempo, reconhecer que um ou ambos foram machistas, principalmente quando trabalhamos com textos de séculos passados. uhum. Ela está perguntando como traduzir um texto machista de um século passado ou com esses elementos
eu acho que ela está preocupada ali, a Ionara, você se manifesta, mas acho que de como Pode que falar. isso, como que ela lida com isso, assim, né? Sabendo, bom, sabendo que ela trabalha com Vitor Hugo, assim, então como que ela, enquanto tradutora, vai, como, como que ela vai lidar com isso, né? Hum, hum. Ahn, claro, tem alguns autores que são, não alguns, a maioria de determinado século, século XIX e até século XX, né? Ah, eu acho, primeira questão, bom, eu vou me repetir, né? Que você, como tradutora, tenha, defina e exponha, num prefácio, numa pequena nota de tradução, qual é a posição que você adota como tradutora perante esse texto, né? E aí, eu acho que seria interessante, então, criar, porque não existem é, receitas para isso, criar uma estratégia própria para lidar com essas questões, né? Então, claro, Victor Hugo, vamos ter a representação da mulher como um ser frágil, né? Enfim, não imagino estratégias, mas poderia você trabalhar com notas de rodapé, né? Não sei. Mas, enfim, é possível trabalhar com isso, mas você mesma tem que traçar. Primeiro, ter muito claro qual é o teu ponto de partida, né? Teu projeto de tradução, tua visão da tradução, né? Porque se você vê tradução como equivalência, não vai dar. Ou vai dar, sim, reproduzir exatamente aquilo, mas essa estratégia de tradução como equivalência vai ser uma estratégia androcêntrica, e você vai ter que ser consciente disso. Ou, se você adota uma estratégia de tradução feminista, qual vai ser, né? Se a sua posição é feminista, qual vai ser a estratégia, né? E aí, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? As teóricas canadenses lidaram com isso. Tem uma autora sempre citada, vamos ver se eu lembro, que trabalhou com Cabreira Infante, ai, agora não lembro, e que tem precisamente esse tipo de reflexões que eu faço eu com Cabreira Infante, que é um senhor cubano machista. É, como era? Bom, agora não vou lembrar. Ah, La escriba subversiva em espanhol. Já, Apareceu aqui texto no dela. chat uma pessoa dizendo Suzane Gil Levine, não sei se Isso, é. essa. La escriba subversiva. É, acho, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, ela cria uma estratégia própria, escriba subversiva, uma poética da tradução. Né? Foi traduzido, acho que é Suzanne Gil Levine, acho que foi traduzido para o português. Tem algumas entrevistas da Suzanne Gil Levine lá no caderno de tradução da PEGET também. É uma possibilidade, ver como ela fez e qual vai ser a própria estratégia, mas tem que criar, né, um, um método. Eu sempre digo, não tem método, não procurem uma teoria pronta para vocês, um método assim, ai, que bom, vou fazer isso. Vocês criam, como cada objeto diferente, cada leitura diferente, cada tradução é diferente, vocês têm que criar próprio, né? A Ionara tinha levantado a mão. Ionara, você quer falar? Não sei Bom se dia, eu... vocês me ouvem? Ah, sim, sim, ouvimos. Eu vou tentar deixar um pouco mais claro minha pergunta, ficou meio confusa.
Quando eu trabalho com um autor que é do século passado, e o tradutor desse autor também é do século passado, e aí o contexto histórico deles já tem essa desculpa, entre aspas, de a época era machista. Como que eu trabalho essa linha tênue entre o contexto da época era machista para identificar que realmente o autor foi machista? E diferenciar de que não, é o autor, a minha visão agora é que consegue identificar que ele foi machista, por eu ter uma visão feminista hoje. E não de, ah, não, aquela época é porque todo mundo agia dessa forma. Aquele contexto era diferente. Se o próprio autor vivia numa época machista e o próprio tradutor também era de uma época tal qual machista. Como que eu faço para justificar e reconhecer, identificar esse machismo e dizer, não, independente da época, ele foi machista? A pergunta é mais ou menos essa. Ficou mais claro ou continuou confusa? Não, não ficou mais claro. Eu achava que você estava traduzindo Victor Hugo. Não, você está estudando uma tradução. Não tem que não tem que se justificar, eu acho. As duas coisas, porque o tradutor também foi machista. E aí É, se também é do ele, século. eu acho que se tem estratégia, se tem soluções machistas para frases machistas, isso tem que ser demonstrado, explicado, né? Essa desculpa é da época, enfim, só a típica desculpa do campo hegemônico para que o campo hegemônico não seja tocado, né? Então, evidentemente, todo mundo coloca a nossa visão frente aos materiais e outros momentos que estudamos, mas isso não só fazemos as feministas, faz todo mundo. Então, e se o teu projeto de tradução é um projeto feminista, ainda mais porque você está criando um conhecimento situado, como diria a dona Haraway, e enunciando qual vai ser o seu ponto de partida, a sua perspectiva. Portanto, não, eu acho que não precisa desculpar por trazer considerações que são necessárias, né? A gente parece, isso acontece em muitos textos do século XIX, até século XX, pareceria que é, señalando as verdades, está atacando um determinado autor, mas essas coisas têm que ser ditas, porque senão esse autor vai continuar sendo lido da mesma forma canônica, ele não vai ser tocado, né? Não sei, a minha opinião. Sim, sim, com certeza, professora. Nossa, que faz a gente pensar assim. É, é, ai, eu fiquei pensando na passação de pano que sempre rola com os autores em geral na filosofia. Ah, Tentando salvar todo mundo, salva não sei quem, salva não sei quem. E é sempre por esse argumento que a Ionara trouxe, né? Mas veja, na época dele, veja, o machismo é uma invenção contemporânea, né? Esse modo de pensar as opressões. E aí, como é que a gente vai fazer com o autor antigo, né? A gente vai impor, vai cair em anacronismo. Então, tem muito esse tipo de discussão, né? Que às vezes, e sendo que não é isso, não é anacronismo, não é nada, a gente só está delimitando, é aquilo que a professora disse, é o conhecimento situado, né? A gente está delimitando, estabelecendo uma relação situada com o autor e, ao mesmo tempo, delimitando uma situação, né? A partir da qual o autor falava também. Então, sim, e eu acho que em determinados autores esse limite discursivo do machismo tem que ser colocado, né? Porque senão continua lá no cânone, e não é que vamos deixar Victor Hugo fora do cânone. Ele tem coisas boas, mas se tem coisas ruins, tem que ser ditas. com certeza, com certeza. A Emanuela, a Manu trouxe aqui, por isso mesmo que a gente, pesquisadora e tradutora feminista, tem que traduzir esses caras, porque a gente aponta, faz nota, contextualiza,
situar mesmo, né? É sobre isso. Eu também acho. Também acho que é sobre isso. É, bom, Mas gente, eu acho que a pergunta é boa, porque a gente, quando falamos de uma perspectiva feminista, estamos todas de acordo, mas em realidade o contexto cultural ainda é todo o contrário, né? Então, a gente tem que se defender sempre, né, desse tipo de acusações. Mas eu acho que é um conhecimento necessário, né, para que quem leia o Victor Hugo, ou Mark Twain, ou quem seja, leia desse um ponto de vista avertido, né? com certeza, e para mostrar também que as coisas não surgem do nada e não são problemas apenas do tempo presente, né? Não é uma coisa, tem uma gestação. Existe uma gestação para um imaginário Uhum. hétero cis patriarcal, né? Ele não veio assim, né? Não surgiu agora, aqui e agora. Existe uma gestação histórica, literária, filosófica por um imaginário, né? Então, acho que quando a gente vai revisitar dessa forma, é uma maneira de mostrar, olha, aqui está uma das condições de possibilidade no âmbito desse emaranhado político-cultural, né? Para esse tipo de mecânica heteronormativa, patriarcal que a gente vivencia hoje, né? Então, eu acho que é uma disposição ético-política, mas também histórica. Então, eu acho que Uhum. tem uma função histórica de uma tradução situada, que é muito importante, assim. Isso. Eu estava agora, você falando, pensando, por exemplo, no Said, né? No Edward Said. Ele, na cultura imperialismo, demonstra como aquele cânone da literatura inglesa participa do imperialismo. Isso tem que ser dito. Por quê? Porque o imperialismo continua. Então, o patriarcado continua. Então, esse patriarcado como é construído? Só com novelas da Globo? Não, também com Victor Hugo. Então, é importante mostrar isso, né? Com Que o certeza. Victor Hugo participa da construção desse imaginário. E isso não tem nada a ver com cancelar o autor, como a professora disse, deixar o autor. Não, pelo contrário, a gente está ainda ressuscitando alguns autores, mas a partir dessa revisitação. E também não tem nada a ver com, não vou mais ler nada, não gosto mais, não quero mais saber. Não, não se trata disso, né? Mas é ter uma visada crítica. Bom, gente, eu não sei se alguém mais gostaria de trazer questões. Eu acho que as nossas conversas estão sendo, e ainda serão, porque continuarão a ressoar, muito, muito fortes e significativas aqui. Vamos ver, Gabriela. Como esse apontamento dos autores e das falas machistas antigos surtiria efeito hoje em dia? Ela pergunta. Muitas das falas deles já estão tão impregnadas nas áreas de estudo que imagino que seria difícil trazer uma reflexão ou adaptação. Não sei, o que que você acha, professora? Não entendi muito bem a pergunta. Ela fala de. Eu acho que ela está se questionando se isso surte efeito ou não. Que talvez ela tenha, assim, a hegemonia, ela seja tão... A hegemonia do cânone, né? Seja ainda tão forte que talvez esse nosso trabalho ainda seja um pouco ineficaz, talvez, é lutar contra uma corrente que já ganhou, talvez seja isso. Não sei, Gabriela, se você Ah, quiser não, também. não. Não ganhou, o fato é que não ganhou. Quer dizer, é uma corrente dominante, hegemônica, mas, como falaria o Raymond Williams, que é quem criou os estudos culturais, está em permanente disputa, né? Então, a gente, precisamente com nossos trabalhos, seguimos disputando esse lugar.
A Marçal falava nos anos 80 que não tem genealogia feminina na cultura. Eu acho que isso já em certa maneira, se transformou. Agora temos uma genealogia feminina na cultura, desde ela mesma, mais outras autoras, e como eu falava, a gente nesses últimos anos, traduziu uma grande quantidade de pensadoras, que são os nossos modelos, são os nossos apoios, eu citei a maioria de mulheres aqui, né? São as nossas referências. Então, eu acho que não ganharam, não, está em disputa, e, portanto, cada um dos nossos trabalhos é muito importante. Eu acho, e a gente, se a gente começa a rememorar, né, desde o início dos nossos estudos e entradas em cena no campo universitário, a gente já vê, por exemplo, o quanto mudou. Assim, a gente consegue perceber mudanças Uhum, significativas. claro, claro. Quando eu entrei na universidade, os programas de ensino não tinha nenhuma mulher. Literatura ocidental, não mais o nome, né? Mas nenhuma mulher. Evidentemente, só quando você intervém nesse cânone, né, e faz um curso só de mulheres, aí é que consegue transformar um pouco esse contexto cultural, né? Então, acho que a tarefa das feministas, desde esses anos até agora, é muito importante porque a gente tem uma genealogia e um- uma grande interlocução com mulheres é, que escrevem, né? E isso foi ganhado a pulso, né? Foi muito difícil de conseguir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também, só para finalizar, a questão que eu falava, né? A gente traduziu esse livro da Marçal por conta própria e depois veio o mercado. Então, o mercado é aquele que está sempre procurando brechas. Então, a gente tem que fazer precisamente se aproveitar dessa pomíndia que o mercado tem para levantar, né, essa outra possibilidade de leitura, de pensamento, né? Então, temos essas traduções maravilhosas que vieram aqui, tem umas grandes escritoras brasileiras que estão sendo editadas, né? Escritoras de diferentes origens, como a Helena Silvestre. Então, eu acho que é com o trabalho de todas que isso se faz, né? Isso é muito interessante, professora, porque também não cair numa espécie de romantismo, assim, usando a palavra bem de forma senso comum, né? Não vou negociar com o mercado, né? Porque é isso, também faz parte, né? Uma negociação com o mercado, ele vem como um efeito, não é aquilo que a gente busca, né? Não é necessariamente isso, mas estamos inseridas nesse contexto. Então, se a gente não faz esse tipo de articulação, é, O importante é a circulação, né? é, E, como falaria a Massa, o contrabando. exatamente, exatamente. Bom, gente, então terminando com a tecnologia do contrabando, Uhum. eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito a professora Meritei Hernando Marçal pela presença, pela generosidade, pelas trocas. Nossa, foi incrível mesmo. Eu confesso que nos dá força mesmo, esse tipo de conversa nos mantém em pé, academicamente, nos nossos trabalhos, nos dá, nos dá força para continuar, porque é difícil, né? Às vezes tem toda uma injunção que vai tentando provar que a gente está errado. Uhum. Então, de alguma maneira, esses encontros, eles alimentam a gente, né? E fazem com que a gente retome um pouco o fio condutor do o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, como estamos aqui. Então, eu agradeço demais mesmo pela presença, professora, e eu espero, como eu disse, que seja o início de muitas e muitas conversas por vir. Seria ótimo.
Obrigada também pelo convite. Bom, meninas, Natália, Rosália, não sei se vocês querem também se despedir. Bom, acho que você já agradeceu bastante, mas eu queria agradecer também, principalmente, eu estou num momento meio de virada, assim, tipo, o que que eu quero pesquisar agora, assim, então esse tipo de conversa é muito importante porque alimenta a gente, né? Alimenta a nossa alma e dá vontade de fazer coisas. Eu acho que também isso a gente precisa renovar de tempo em tempo, né? E daí agora eu queria lembrar que a nossa audiência, que nós continuamos à tarde também, né? Então, às 15 a gente tem a professora Isabelle Boisclair, com- falando de matemática, que vai dialogar bem assim, com o que a prof. Meriti fez hoje. Então, não sei, Natália, você quer fazer a Gente, palavra? reforçar o agradecimento mesmo, até cortei, né? Desculpa. Sem Reforçar o problema. agradecimento da professora, de todo mundo que esteve presente. Acho que é bem isso mesmo, isso fortalece a gente. Eu sou uma viciada em pensar junto, pensar com, Uhum. então sempre fico muito contente de abrir esses espaços para que isso possa de fato acontecer de um jeito tão genuíno e tão inteiro, assim. Então, obrigada pela sua participação conosco. Obrigada a todas. Obrigada.